Olá, paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Estação Cristã. Eu sou o Lucas Enan e a gente está aqui para mais um vídeo para esse canal que tem o objetivo de anunciar a palavra de Deus. E hoje eu convido você para nós lermos um texto muito importante da palavra de Deus que está localizado em Apocalipse, capítulo de número 13, versículos de número 16 e 17. Um texto muito importante da profecia bíblica que eu convido você para a gente ler e aqui eu tratar de um assunto muito importante nesse vídeo de hoje, tá certo? Desde já eu já peço para você se inscrever aqui no meu canal Estação Cristã, ativar o sininho das notificações e curtir também, tá certo? E se você desejar, compartilhe, né, esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais, para pessoas que você conhece e assim nos ajude a divulgar a palavra de Deus, tá certo? Fazendo isso, você estará evangelizando, ok? Enviando o nosso vídeo para outras pessoas, você estará evangelizando a palavra de Deus para diversas pessoas que você conhece, tá certo? Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17 diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Bom, queridos, esse texto é um texto muito interessante da palavra de Deus, muito conhecido dentro da escatologia bíblica, dentro do estudo sobre o Apocalipse, pois é um texto que mostra, né, o reinado do anticristo, que nesse texto é chamado de a besta, tá? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Nesse capítulo de número 13, nós vemos o surgimento desses dois personagens na profecia bíblica, embora o anticristo ele apareça também no livro de Apocalipse pela primeira vez, lá no capítulo de número 6, versículo 1 e versículo 2. Ele é aquele que vem montado sobre um cavalo branco, tá? E aqui ele aparece como uma besta, né, mostrando assim o seu caráter destrutivo, o seu caráter sanguinário, o seu caráter como um monstro realmente, né, dirigido por Satanás, tá? E esse texto, esse versículo 16 e o versículo 17 desse capítulo de número 13, vai nos mostrar sobre o sistema de controle que o falso profeta, né, que será a segunda besta, a besta que sobe da terra, o braço direito do anticristo, vai estabelecer sobre o mundo, especificamente na segunda metade da grande tribulação. Esse sistema vai começar, né, a ser oferecido para as pessoas, com certeza na primeira metade, mas na segunda metade ele vai começar a ser imposto sobre as pessoas. E esse sistema trará, né, vamos dizer, uma propaganda, né, do governo do anticristo, uma marca que será colocado ou na testa ou na mão direita das pessoas, tá? E isso será imposto a partir da segunda metade da grande tribulação. E aqueles que não quiserem, que negarem essa marca da besta, né, mais conhecido como marca da besta, ou marca do anticristo, tá? Serão mortas, né? E o interessante é que esse sistema, essa marca que faz parte desse sistema de governo do anticristo, ele vai ser imposto sobre todas as pessoas, tá? Imposto. E aquele que não tiver isso, aquele que não se tornar um portador dessa marca, o texto diz que não vai comprar, não vai vender. Ou seja, vai estar isolado, né? Vai estar excluído da vida comum, da vida normal do dia a dia, tá? E baseado nesse texto, meus queridos irmãos, eu quero conversar um pouquinho, por pelo menos aí uns minutinhos à frente nesse vídeo, sobre a didática da pandemia. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo difícil sobre a Terra, nós estamos vivendo uma época de pandemia mundial que já dura aí pouco mais de um ano, né?
e aonde nesse período, né, as pessoas não têm certeza de mais nada. Nós estamos vivendo tempos de incerteza sobre a Terra, tempo de pandemia, tempo de onde as pessoas não estão mais podendo se abraçar, não estão mais podendo estar, né, perto umas das outras por causa desse vírus, né, que tem assolado o mundo inteiro. Mas quando a gente para analisar a pandemia de um modo geral e o que está acontecendo no mundo, nós começamos a perceber uma certa didática nessa pandemia. E o que é didática? É algo que nos ensina, é uma maneira de nos ensinar, tá? E a pandemia tem mostrado uma didática para nós, tá? A pandemia tem mostrado algo para nós, tem passado algo para nós. E a pandemia, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tem uma didática, tá? E é nesse vídeo eu quero conversar exatamente sobre isso, a didática da pandemia. O que ela tem nos ensinado? Bom, quem é conhecedor das profecias bíblicas começa a perceber algo de estranho, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. Perceba só, quando a pandemia surgiu no mundo, né, a mídia começou a colocar medo nas pessoas. Todo jornal que você abria, tudo aquilo que você assistia no seu celular, na televisão, ou todo meio de comunicação que você tinha acesso, era a mídia colocando medo em você. Chegaram a dizer no começo da pandemia que o exército iria recolher corpos nas ruas, né, de pessoas que morreriam nas ruas, né? Vídeos rolaram na internet de pessoas em países caindo ao chão, desmaiando, morrendo ao chão, e tudo isso foi gerando um medo nas pessoas. E dentro desse medo, dentro dessa pandemia, começaram a surgir decretos. Os governos estaduais, governos municipais e até mesmo em alguns países, governos federais começaram a erigir decretos para colocar as pessoas dentro de suas casas. E esses decretos diziam o seguinte: é proibido sair de suas casas, né? Foi baixado toques de recolher. As empresas tiveram que fechar. As pessoas tiveram que ficar trancafiadas em casas, não podiam sair mais, e se saísse, a força do governo, através da polícia, através dos meios, né, de segurança pública, iriam prender essas pessoas e encaminhar elas de volta para os seus lares. Alguns países montaram campos de concentração para guardar pessoas infectadas. E tudo isso começou a surgir no começo dessa pandemia. Decretos começaram a ser erigidos. Logo em seguida surgiu decretos anunciando, exigindo, melhor dizendo, impondo o uso de máscaras, né? As pessoas não poderiam mais sair de suas casas sem máscaras. As pessoas não poderiam entrar mais em supermercados, em farmácias, em shoppings, em lojas, se não tivessem mais de máscaras. E depois começou também a ser exigido a medição, né, da temperatura das pessoas. E hoje, no dia de hoje, no tempo de hoje, nessa pandemia, você não entra mais em estabelecimento nenhum, tá? Você não pode mais estar em lugar algum se você não tiver com a sua máscara e se você não medir a sua temperatura. Nas entradas das cidades foram colocadas pessoas, agentes de saúde, para medir temperatura e para ver se você estava usando máscara. E tudo isso foi feito por meio de decretos, foi imposto por meio de decretos. Decretos estabelecendo horários de fechamento das coisas, dos comércios, das lojas. E tudo isso foi imposto para que as pessoas pudessem acatar essa ordem, esse decreto e assim cumprir. E aqueles que não cumpriram sofreram penalidades. E hoje alguns países, né, com aí a saída, né, das picadas, das picadinhas, né, já tem países aí que estão estabelecendo decretos que aqueles que não forem, que não se submeterem às picadas não poderão mais acessar shoppings,
lugares públicos, alguns países suspendendo salários de servidores públicos, fechando as portas de restaurantes para pessoas que não se submeteram às picadas. Então, tudo que a gente está vendo nessa pandemia é uma didática. Como diz o querido pastor Napoleão Falcão, nós estamos vivendo o embrião da profecia bíblica. E nessa pandemia, nós estamos vendo o estabelecimento de um sistema autoritário que será usado pelo anticristo quando este ascender ao poder. Então, a pandemia tem nos mostrado essa didática. A didática da pandemia tem nos mostrado, tem nos ensinado, né, que o povo hoje está sendo treinado, está sendo ensinado a viver sob rédeas curtas, estabelecidas pelo governo. O governo estabelece rédeas curtas, impõe sobre o povo e o povo tem que obedecer, porque se não obedecer, sofrerá restrições. E quando nós olhamos para a profecia bíblica, nós vemos que isso será exatamente a forma de governo que o anticristo vai usar para dominar a população. Quem não tiver a sua marca não irá comprar e nem vender. Hoje, se você não tem máscara e não mede temperatura, você não entra em lugar algum, você não faz nada. E logo será imposto também a respeito das picadas. Se você não tiver se imunizado, tá? Você não vai ter acesso a lugar nenhum. Você não vai poder ir a lugar nenhum, você não vai frequentar lugar nenhum. O que é isso, Renan? É a didática da pandemia. A pandemia está ensinando o povo a viver sob rédeas curtas. Para quê, Renan? Para que quando o anticristo surja e estabeleça o seu modo de governo, as pessoas estarão prontas para receber essa forma de governo que o anticristo vai estabelecer. Apocalipse 13, Daniel capítulo 7 mostra que antes do anticristo surgir, primeiro precisa surgir a sua plataforma de governo, o seu sistema de governo. E essa pandemia tem sido o terreno fértil para ser implantado a forma e o sistema de governo que o anticristo vai se utilizar. Para pensar. Para olhar a didática da pandemia, o que ela está mostrando, o que ela está ensinando. Ela está preparando as pessoas para viver sob rédeas curtas e determinantes do governo. E a gente precisa prestar atenção nisso. Tá? A profecia bíblica existe e nós estamos vivendo hoje. Mas para chegar no cumprimento da profecia bíblica existe um processo e nós estamos passando por esse processo até chegar no clímax do cumprimento profético. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar atentos e vigilantes, porque Jesus breve vem arrebatar a sua igreja e nós precisamos estar atentos a isso tudo. O que nós estamos vivendo não é algo normal. O que nós estamos vivendo não é algo comum da natureza, são doenças que a natureza cria, não. O que nós estamos vivendo é uma preparação para algo maior que virá sobre o mundo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos o caminho e o desenrolar da profecia bíblica. O Apocalipse já desponta no horizonte. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda essas coisas, porque o tempo está próximo, tá? Nós vivemos o embrião da profecia. E aqueles que conhecem, conhecedores da profecia bíblica, estão vendo que nós estamos vivendo numa pandemia e essa pandemia tem ensinado, tá? Tem mostrado que algo maior virá sobre a humanidade. E para que esse algo maior venha e a humanidade aceite, as pessoas precisam ser treinadas agora. Olha tudo que estão querendo impor por causa dessa pandemia. Então, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, mande para alguém. A didática da pandemia.
tá? E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.